Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Painel Político e hoje nós estamos recebendo Fernando Campos, que é professor da Rede de Ensino Estadual, escritor e poeta. Fernando, eu queria inicialmente perguntar a você qual a influência deste momento político que nós estamos vivendo na literatura, nas artes de um modo geral. Bem, eu cumprimento a todos os telespectadores, cumprimento o Salatiel e agradeço pelo convite. E a Doctor, eu agradeço, né, por nos dar essa oportunidade. E sobre essa questão, né, de como que a cultura normalmente absorve os acontecimentos sociais, eu acho que aí tem uma frase lapidar, né, que é de um poeta, escritor e teórico americano chamado Ezra Pound, que ele diz que o artista é a antena da raça. Então, com base nessa percepção, né, de um também poeta, de um escritor, né, que exerceu grande influência sobre o seu tempo, um desses escritores que a gente considera divisores de águas, né, que marcou um período, o período inicial do século XX. Então, a gente vê o seguinte, que os artistas, de modo geral, aqueles que atuam no campo da cultura, as pessoas que desenvolveram ao longo da sua existência uma sensibilidade, essa sensibilidade que nós chamamos de artística, né, elas não ficam e nem podem ficar alheias aos acontecimentos. Então, nós, com a polarização, né, que nós vimos aí recentemente na política brasileira, né, com grupos muito divergentes, opiniões muito contrárias entrando num debate, aliás, muito alimentado pelas redes sociais. Quer dizer, digamos assim, o povo está atento, né? E aqueles que nós chamamos assim de fazedores de cultura, as pessoas que produzem, né, e que participam desse grande debate, elas encontram nesse contexto, nesse momento, né, um campo muito aberto à participação. Claro que essa polarização, aqueles embates, né, alguns vamos chamar assim por momentos, a gente via assim, um conflito bem aberto, muito explícito, né? Digamos, alguns grupos mais à esquerda, outros mais à direita. Uma parte desses participantes, digamos assim, um segmento da sociedade tentando ser mais ameno, né? Tentando ser mais conciliador, né? Mas, de qualquer forma, a gente viu o quê? A participação mesmo. Então, eu acho que o caminho, né, é as pessoas opinarem, elas não fugirem do debate e estarem atentas aos acontecimentos, né? Nós vimos agora, recentemente, o próprio presidente da República voltar atrás, né, numa medida que está no noticiário. Quer dizer, ele tinha anunciado uma licitação para a compra de alimentos para o avião presidencial, quer dizer, o avião do Temer, vamos dizer assim. Então ele já anunciou que não fará mais essa licitação, ou seja, ele já vai rever suas posições, porque houve setores da sociedade que questionaram a natureza desse processo, né, e os custos disso aí para o país, para a União e para o povo, né, já que nós vivemos um período em que se acentua, né, um discurso no sentido da tributação, quer dizer, o povo vem sendo cada vez mais exigido, cada vez mais cobrado, enquanto que os recursos, a forma de utilização dos recursos, na verdade, ela é extremamente questionável, né? Vulgarmente falando, as pessoas falam assim, mas esse governo é um governo que rouba, um governo que desvia, né? Mas eu acredito que a participação social, o povo atento e aqueles que, como nós dissemos inicialmente, que
que atuam no campo da cultura, no campo das artes, também, né, participando desse debate, eu acho que nós podemos amadurecer politicamente, porque eu acho que o caminho é o amadurecimento político. Fernando, muitas pessoas fazem uma comparação do momento vivido pelo Brasil na ditadura, né, com o momento atual. Qual a relação que você faz desses dois momentos? Eles são parecidos ou são acontecimentos que não têm nada a ver? Olha, eu considero que são momentos muito distintos. Não há, a meu ver, na minha percepção, hoje uma possibilidade, né, de uma intervenção, digamos, militar no país. Nós temos as Forças Armadas, que têm um papel de garantir segurança, né? Tanto é que hoje ela está sendo convocada a participar, né, de questões pontuais, como essa questão acontecida aí nos presídios, né, o conflito entre facções. Então, as forças, né, armadas, aí no caso, elas são normalmente requisitadas, então, mas elas existem por uma questão de segurança e uma questão de soberania, né, nacional. Não acredito hoje que haja qualquer interesse, por exemplo, né, das Forças Armadas fazerem qualquer tipo de intervenção. Nós temos um governo transitório, esse governo, como o termo já diz, transitório, ele passará inevitavelmente, né? Quer dizer, daqui a pouco nós já estamos chegando em 2018 com eleições diretas para presidente. O exercício da democracia, ele existe, né? Por mais que essa democracia seja questionada, mas acredito eu que é melhor errar dentro de um processo democrático do que querer acertar através da força bruta, através da truculência e da supressão das liberdades populares, né, da liberdade do povo. Então você não pode tirar do povo a liberdade de opinar, de participar, a liberdade de expressão e a liberdade de escolha. Então, acredito então que, voltando à questão do amadurecimento político, o amadurecimento político, ele vem ocorrendo, né? Por mais que se fale, que se diga, né, que o povo vive alheio, né, às decisões, acredito sim que com as possibilidades que nós vivemos hoje do ponto de vista da comunicação, até mesmo considerando que temos uma mídia que manipula, né, que ou através da informação tendenciosa ou da omissão de informações, a omissão às vezes é até pior do que a informação que é construída, né, voltada para atender a interesses restritos, né, mas acredito eu que a gente vem sim vivendo, né, um momento em que a participação democrática ela ainda é a melhor via, certo? E não acredito que haja assim uma possibilidade, nem as Forças Armadas, né, nem o Exército Brasileiro, acredito que pense em fazer qualquer tipo de intervenção, porque não é papel do Exército, né? Eles tiveram aquela experiência, né, de 64, um período assim em torno de 21 anos, um período próximo de um quarto de década, de século, perdão, um quarto de século com um governo militar e a experiência, a meu ver, não foi das melhores. Tanto é que uma prova disso é que nós, ao final desse processo, nós tivemos aí um país endividado com uma inflação galopante e os governos democráticos aí eleitos, né, passando por aquele impeachment do Collor de Mello, eles tiveram, esses governos, apesar de toda a instabilidade, né, que a gente viu aí, eles tiveram aí um período muito, muito crítico, né, economicamente, e tiveram que contornar problemas que só agravaram durante o período militar. Então, houve industrialização? Houve. Houve expansão
das estradas. Houve progresso? Houve progresso, sim, mas paralelamente a isso houve um grande endividamento do país, uma dívida com o FMI, uma dívida monstro, né? Que foi assim, há muito sacrifício do povo que ela foi paga em certa medida, né? Então, Fernando, o que você acha dessa decisão do Supremo em manter o Renan Calheiros presidente do Senado e com a simples condição de que ele continuaria presidente do Senado, mas ele não ficaria na linha sucessória da presidência? O que você acha dessa decisão do Supremo? olha, conforme, né, foi dito na mídia, inclusive até mesmo naquela mídia que às vezes é apontada como uma mídia de direita, né, essa decisão ela foi bastante criticada, foi uma decisão que, segundo essa mesma mídia, foi uma decisão covarde, ou seja, o Supremo se acovardou, né? Ele já havia tomado uma decisão e voltou atrás. Então eu comparo isso aí mais ou menos como aquele árbitro de futebol inexperiente, apesar de que esse Supremo não é inexperiente, a gente sabe que não, eles sabem o que estão fazendo, né? Sabem e agiram por uma decisão política e não por uma decisão jurídica. Ou seja, então, o jogo político falou mais alto. E eles se acovardaram justamente porque o Renan disse que não sairia, que não deixaria o cargo. Ele bateu de frente. Então, quando a decisão do Supremo ela foi confrontada, o Supremo, né, se reuniu e eles já haviam, inclusive, votado, né, pela saída dele, eles já tinham o número de votos necessário para a saída do Renan e eles acabaram retrocedendo e votaram em contrário àquilo que eles já haviam decidido. Então, eu acredito assim, que foi um gesto, né, para dizer assim, no mínimo feio, né, que depõe contra essa instância tão, vamos dizer assim, tão importante do país, que é o Supremo. Fernando, e você acha que esta decisão do Supremo, ela pode influenciar algumas decisões nas instâncias inferiores? Ou seja, isso pode afetar uma decisão para um prefeito? Sim. Olha, nós já sabemos, né? E a gente, quem acompanha noticiário, que a arbitrariedade ela existe. Então, pessoas que estão instituídas em cargos e em funções têm tomado hoje no país decisões contrárias à própria Constituição, à própria Carta Magna. Ou seja, então nós temos uma lei maior e vimos nos últimos tempos aí, inclusive até mesmo no caso da Lava Jato, que nós poderíamos, né, trazer essa questão aí à baila, que é a questão de como que o processo da Lava Jato foi conduzido. A grande questão que se colocou foi que a Lava Jato vinha fazendo um processo seletivo. Então, se ela escolheu a dedo aqueles que ela queria, né, vamos dizer, aquelas questões em que ela queria se aprofundar, e outros denunciados, né, simplesmente eles foram deixados de lado. Então, houve uma espécie de perseguição, vamos dizer assim, de caráter político. Tá? Isso é uma percepção que existe hoje na mídia, e acho que a gente não pode desconsiderar, né, esse aspecto. O que até levou o Sérgio Moro a ter que fazer um pedido de desculpas junto ao Supremo, né, aquela questão ligada às escutas, né, a forma como ele foi soltando informações na mídia de uma maneira assim, contrária aos procedimentos legais, né? Então,
ficou feio, né, também. Então, essa é uma questão que eu acho que precisa ser levada em consideração. Então, quer dizer, nas demais instâncias, a gente começa também a perceber que as pessoas vão ficando à vontade, né, para serem os senhores, né, vamos dizer assim, das próprias decisões, sem levar em consideração o interesse coletivo, o interesse alheio, né, o interesse das demais partes envolvidas. Fernando, o presidente da República, Michel Temer, está viajando para Portugal, né, junto com o ministro Gilmar Mendes. Vão aos funerais do Mário Soares. Você, como cidadão, como professor, você acha normal uma viagem vamos dizer assim, do juiz e do réu para fazer uma viagem a Portugal? Você acha isso normal? Como que você vê isso? Olha, ampliando essa questão, a gente diria o quê, né? Como que esse governo hoje está constituído, né? Quem são as pessoas que são nossos representantes, né? O que nós sabemos que nessa questão aí das propinas, né? Dos lobbies que defendem interesses de empreiteiras, de grupos do interesse econômico, né? Se a gente voltar lá na década de 1990 e a gente olhar hoje quem são as pessoas que estão governando o país, que formam esse governo que está aí, a gente percebe que os mesmos indiciados, os mesmos investigados, né, de 20 anos atrás ou mais, são as pessoas que hoje estão governando o país. Então, e o Temer, o presidente Temer, é uma dessas pessoas, é um dos apontados, né? Nós tivemos, né, no início dos anos 90, aquele caso dos 40 anões, né? Do orçamento. Do orçamento, né? E, quer dizer, uma pequena parte, né? Foram 6 na época que foram desligados dos seus cargos, né? Que tiveram a sua, vamos chamar de cassação política. Então foi um pequeno grupo, né? Que acabou dando a impressão para a sociedade de que a justiça havia sido feita, mas as empresas, inclusive, as empresas envolvidas naquela época, nas propinas e tudo, na compra de votos, são as mesmas que estão envolvidas hoje nessa questão da Lava Jato. Então, ou seja, a gente ter hoje aí um presidente que é indiciado, que é apontado, né? E termos aí um presidente aí do Senado que são envolvidos, né, em questões como essa, isso aí só reflete, né, um fato de que de lá para cá a justiça não se fez, né? Então não houve grande evolução, né, nessa área. E é claro que a gente espera que com isso que essa Lava Jato, né, ela não seja paralisada, que ela vá às vias de fato e que todos os envolvidos, ou a maior parte dos envolvidos, eles realmente sejam punidos, sejam caçados, vamos dizer assim, e que a justiça se faça, né? Porque a ação desses grandes corruptos e grandes corruptores é que gera esse quadro social negativo que a gente vê hoje aí no país. Então, falando desse quadro negativo, o Darcy Ribeiro, o saudoso Darcy Ribeiro, né, dizia o seguinte: se os administradores não preocuparem em construir escolas, nós vamos ter que construir muitos presídios. Uhum. E nesse momento nós estamos vivendo uma turbulência nesta área, né? Começando lá em Manaus, onde houve aquele massacre. E qual a avaliação que você faz deste momento que nós estamos passando com essa questão dos presídios e mesmo com a segurança pública? O que é que isso tem a ver com a educação ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, né? Inclusive, o Darcy Ribeiro disse isso no início dos anos 80, em torno de 1982, foi que ele disse, olha, que
se os governantes, né, não começassem, ele até diz os governadores, atribuindo essa responsabilidade aos estados. Né? É porque é uma responsabilidade do Estado. Do Estado. Né? Ele disse, se os governadores não construírem escolas, ele diz, dentro de alguns anos, ele até coloca algo em torno de 20 anos, o Brasil não teria recurso, o país não teria recurso para construir presídios, porque a criminalidade cresceria. Então, uma sociedade que tem um alto índice de criminalidade, tem um grande número de infratores, né? E ali eu até farei uma brincadeira de dizer, nós temos infratores que estão no governo. Quer dizer, então, é aquele exemplo, o mau exemplo que vem de cima. Né? E essa sociedade que não investe na base, que é a educação, na formação das crianças. Eu trabalho com jovens, eu trabalho com adolescentes. No ano de 2016, tive a oportunidade de trabalhar num projeto, né, do governo do estado de Minas, que é o tempo integral. Eu trabalhei com crianças na faixa etária de 10 a 12 anos, com pré-adolescentes. Né? E a gente vê quanta possibilidade existe quando você investe, como que as crianças respondem positivamente, como que elas se envolvem, elas estão abertas ao aprendizado, estão na sua fase, né, da vida, né, em que aquilo que você ensina, elas aprendem. Agora você imagina quando essas crianças estão expostas, estão soltas, vamos dizer assim, no mundo, né, vivendo em contextos familiares destruídos, onde a necessidade de sobrevivência é um imperativo do ponto de vista material, e quando elas são expostas ao mundo do crime. Então, elas tendem a ir para o mundo do crime, porque elas estão expostas a isso. Infelizmente, nós temos uma mentalidade, né, assim, no país, alguns chamam de mentalidade elitista, vamos dizer assim, de achar uma tendência, até alguns atribuem uma tendência de direita, achar, né, que aqueles que estão na criminalidade é porque optaram por esse caminho, porque escolheram esse caminho. Fernando. Então, a resposta ela está na educação, ela está nas oportunidades. Então, o indivíduo reage às verdadeiras oportunidades, porque não é uma questão só de um jovem que fantasiou que o crime vai dar a ele melhores condições e ele optou por esse caminho. Não é simplesmente uma fantasia individual dele. É uma questão de ordem social maior e que toca vamos dizer assim, as questões de governo, sim, né? Prioritariamente até. Fernando, o que você acha, muito se comentou, até hoje se discute essa questão da redução da menoridade penal? Voltamos à questão anterior, a questão das oportunidades. Então, qual que é a melhor resposta para isso? É aplicar, né, penas, ou levar, vamos dizer assim, hoje um jovem de 16, 17 anos, que na atual legislação é menor, né, é o menor de idade, então, ainda alguém que está na sua adolescência, que está na sua fase de formação, misturar, né, esse indivíduo, esse jovem, né, seja ele claro, tratado como delinquente, né, incluí-lo vamos dizer assim, entre aqueles que estão sujeitos a uma pena, a uma carceragem, né, a um regime fechado. Nós estamos vendo aí o desmantelamento, né, a falência desse sistema. Quer dizer, um sistema falido, você vai levar esse jovem e vai colocá-lo dentro desse sistema? Ou você vai buscar outras respostas, né? Então, eu acredito que a sociedade tem que fazer uma reflexão mais profunda sobre isso ainda. Eu acho que responder de forma precipitada, sem estudos mais aprofundados, né? E apenas reduzir a maioridade penal, isso aí
é uma resposta imediatista e eu acredito que não vai solucionar nada, só vai agravar o problema. Fernando, o que você pensa sobre essa questão de hoje nós não termos um Ministério da Cultura? Isso não é mais, não tem, este assunto não é tratado a nível de ministério. Olha, é o retrocesso, né? Então, um país que não pensa a questão cultural de uma forma ampla e que não dá oportunidades, que não vou dizer que o Estado tenha que ser paternalista, não é por aí, mas políticas públicas para a cultura, assim como nós temos que ter para a educação, a questão de saúde, né? Quer dizer, o Estado tem que tomar conta disso, né? Ele tem que assumir seu papel. Então, essa história de um Estado mínimo que restringe a sua participação apenas na questão econômica, de planejamento, claro que o planejamento ele trará como consequências outros desenvolvimentos, né? O progresso em outras áreas, sim, mas eu acho que a gestão deve existir nas diversas áreas. Eu, particularmente, né, considero que o período em que nós tivemos Gilberto Gil, que não é vamos dizer assim, um político de carreira, no sentido tradicional, quer dizer, um homem das artes, um músico, um compositor, um poeta, um ser humano sensível, inclusive às questões populares, né? Ligado à tradição afro-brasileira, à cultura afro-brasileira, a cultura do carnaval e do samba, baiano, né, de nascimento. Então, eu acredito que, penso, né, hoje numa reflexão, que um dos melhores períodos que nós tivemos para a cultura brasileira foi termos Gilberto Gil como um representante nosso no Ministério da Cultura. Inclusive, que buscou uma aproximação entre Brasil e Europa, Brasil e outros, Brasil e África, né? Estabelecendo pontes culturais em que facilitando assim, o brasileiro encontrar-se melhor com as suas origens, né? Com as suas origens culturais. Então, essa questão de identidade. Então, a questão, digamos, de termos aí um Ministério da Cultura bem aparelhado, com recursos, é importante para que a gente fortaleça a nossa identidade de povo, a nossa identidade cultural, né, como nação brasileira. Fernando, eu gostaria de agradecer a sua presença, muito importante a sua entrevista, esclarecedora, e deixaria para as suas considerações finais e, a qualquer momento, o seu retorno para mais um bate-papo. Ok, eu agradeço, né, a oportunidade de participar do programa e espero ter contribuído realmente, né, pelo menos para um debate que espero que sim, que aqueles, né, que nos ouviram sigam, né, discutindo essas questões e mesmo que tenham posições divergentes do meu pensamento, né, eu acho que a sociedade cresce, nós crescemos como seres humanos, como pessoas, na medida em que nós estamos abertos às contradições, vamos dizer assim. As contradições são bem-vindas, né? As opiniões em contrário. E lembro que nós estamos aí no início de governo municipal, né? O Dr. Wellington aí assumindo a Prefeitura Municipal de Caratinga, e a gente espera que esses 4 anos de governo eles possam trazer grandes benefícios, né, para o município, para a nossa região, e que o município de Caratinga possa viver dias melhores, né, a partir de agora, e que o país, né, também possa viver dias melhores nessa transição aí que a gente passa por ela. Ok, muito obrigado, Fernando, um abraço e até o próximo programa.